Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à ação da tarde e vamos começar com o João Alves, que vem da empresa Somos, de Barcelona. O João Alves é licenciado em Design de Comunicação pela ARCA e mestre em Design de Comunicação e Espaço Público, fundador e diretor da agência de estratégia e design de marcas Somos, especialista em branding. A sua atividade centra-se maioritariamente na estratégia e na consultoria de marcas e produto. Desenvolveu projetos estratégicos para a Star Alliance, como a Air France, a KPLM e a Delta Airlines. Vamos dar então a palavra ao João Alves. Olá. Primeiro, vou já pedir desculpas porque tenho um portunhol um bocado complicado. Vivo há 13 anos em Barcelona e em todos os idiomas tenho que falar todos os dias entre o inglês, o catalão, o espanhol. O português fica sempre para o fim, para os meus pais normalmente. E também não me ligam muito a meio com a bola. Vou tentar fazer isto em meia hora, que é um bocado complicado. Como explicar, eu tenho uma agência de branding, não sei se vocês estão familiarizados com o termo branding. É uma disciplina em que nós fazemos estratégias de criação e de reposicionamento de marcas, seguido depois de uma implementação em distintos canais de comunicação, ou em distintos suportes ou touchpoints, como nós normalmente chamamos. Sobre o tema Under Pressure, vou-vos contar uma anedota, no meio título. Eu acho que esta conferência, eu disse que se chamava 20% e devia se chamar 250 mil euros e um táxi. Porque no dia 8 de outubro estava eu a sair de casa, em Barcelona, para uma reunião onde ia negociar com a minha moto, que é muito bonita, feita à mão por mim, ia negociar um contrato grande, um contrato que mantém a nossa essência viva, até que um senhor taxista decidiu saltar, passar um sinal vermelho e levou-me à frente. Por pouco não me matou, terminei no hospital. E a única coisa que pensava naquele momento, estava no hospital, estava na altura, estava com a minha ex-namorada e dizia: toma, pede todas as drogas possíveis e imaginárias, porque estás muito mal, e ao seguro e tal, e tinha muita pressão, sentindo pior do que estava. A única coisa que pensava era que 2 dias depois do acidente tinha que me voltar a sentar, porque ia ter a minha essa reunião quando tive o acidente, e tínhamos que negociar esse contrato nesse momento, nessa semana. Era uma ativação para uma escola de negócios, toda uma campanha de comunicação de produto e comunicação de marca que estávamos a fazer com a IT Branco, que é uma das melhores agências do mundo. E claro, a minha agência é muito pequenina, eu não podia fazer nada, então realmente 2 dias a seguir ao acidente consegui negociar esse contrato, consegui ganhar esse contrato, felizmente, e para os salários da agência. E 5 dias depois tinha que iniciar as 170 horas letivas de aulas que dou na universidade, a 3 licenciaturas diferentes. E realmente isso para mim foi, acho que nos últimos anos, o maior momento de pressão e de stress possível e imaginário, e tive assim um colega que me teve a ajudar durante umas semanas, que me fazia sentir um bocadinho melhor e se calhar menos estressado. Vou-vos dar 4 insights muito pessoais sobre o branding, não sei se vocês estão muito familiarizados com a disciplina. São 4 piadas, há gente que não acha muita piada quando eu digo determinadas coisas. Eu acho que recorrer ao agente de branding é o mesmo que ir a um psicólogo. Quando nós temos um problema, sentamos à frente de um especialista e de certeza vamos ouvir muitas coisas que não queríamos ouvir. Vamos ter que rever atuações que pensavam que eram corretas e afinal não são. E isso é o que nós fazemos. Nós sentamos com as marcas e tentamos solucionar problemas. E fazemos um bocado esta consulta terapêutica, que normalmente são processos bastante largos. Não tenho nada contra o marketing, mas para mim o marketing funciona como o Tinder funciona para os humanos. Ou seja, com um bocado de sorte temos uma noite de sexo e pouco mais. E com um bocado de azar, as expectativas depois são iguais ao vivo que vocês veem. Porquê? Porque o marketing é uma ferramenta que impulsa uma venda imediata. E isto para quê? Para contrastá-lo com o branding, que é todo o contrário. O branding é o que seria uma relação profunda e durante muito tempo para 2 pessoas que se amam realmente, não é? E é isso que nós tentamos fazer. Enquanto o marketing empurra estas vendas imediatas no jogo de sedução, nós fazemos o contrário. Nós estabelecemos umas bases com um significado que conseguem potenciar uma relação profunda com estas audiências, que estão estudadas, obviamente. E por último, esta causa-me problemas na universidade onde dou aula, especialmente para a malta que era mais purista a nível de design gráfico. Eu acho que o design sem estratégia é apenas boa aparência, é luzir bem. Pode ter um conceito fantástico, podem ter as melhores fotografias do mundo, pode ter 1500 prémios, mas se não está alimentado por uma estratégia,
que refirma ao setor onde eu estou, que é o setor de marcas. Se não está alimentado por uma estratégia, é boa aparência. E ao contrário, a estratégia, que há muitas marcas que têm muita estratégia, mas não têm um bom veículo de comunicação, ou não têm um bom trabalho de comunicação. E quando só temos a estratégia, temos uma teoria. E essa teoria, se não é posta em prática, como deve ser, dificilmente conseguimos um impacto positivo. Então, para mim, o branding é uma coisa que é quase uma magia, que é quando estas duas disciplinas trabalham em profundidade, uma com a outra, que nós temos uma coisa que se chama marca. E uma marca, só para resumir, uma marca são dois mundos. Um mundo tangível, pragmático, que a pessoa pode tocar, e um mundo emocional, que é o que nós sentimos. E se esses dois mundos numa marca existem e funcionam, nós conseguimos estabelecer uma relação profunda, outra vez, e com significado com estas audiências, vai perdurar durante muito tempo. Há quem não acredite muito, eu defendo com um livro que se chama The Brand Gap, de Martin Meyer, acho que está bem tanto para designers como para estrategas, porque fala realmente deste espaço que há entre as equipas criativas e as equipas de marketing, destas lutas de egos que muitas vezes existem, e o porquê é tão importante ter esta estratégia de design ao mesmo tempo. Eu vou tentar fazer isto muito rápido, porque o 20% realmente é o último projeto que tenho, e não sei se consigo chegar. Algumas destas coisas são piadas que aconteceram na agência, outras não tanto. Este caso do Norman Vilalta. O Norman Vilalta é um bespoke shoemaker, que está entre os 10 melhores do mundo. Nós fazemos a estratégia de marca. Um bespoke é alguém que faz sapatos à mão à medida e resolveu montar uma marca, um ready to wear, ou seja, um sapato já está pronto, uma pessoa pode entrar numa loja para levar 40 euros comprar. E desde há muito tempo, somos amigos, e desde há muito tempo que em troca de sapatos eu vou ajudando o Norman a montar uma estratégia e tem crescido. Até que chegámos a este momento em que temos uma marca nova, que já não é uma marca feita à medida, é uma marca comercial, digamos. E eu chego um dia ao talher, não sei como é que se diz em português, à oficina do artesão, e tinha estes dois pares de sapatos em cima da mesa e chegámos a uma conclusão quando começámos a trabalhar, porque eu vi os dois pares de sapatos e disse, esta porra é igual. Como é que tu vais diferenciar um sapato, um bespoke de um ready to wear? E realmente era isso, o truque desta marca, e o truque de pôr esta marca em funcionamento, era que tu comprasses um sapato de 1000 euros e pensar que estavas a comprar um sapato de 5 mil, que é o sapato bespoke. Isto nós chamamos de estratégias de correlação aspiracionais. É uma luta, é complicado, mas estamos a conseguir. Vou aligerar isto um pouco. A Coros foi um projeto internacional que fizemos há 2 anos atrás. Foi a fusão de 5 consultoras independentes especializadas, que estavam em 5 países diferentes. Não tivemos nenhuma reunião presencial com as 5 cúpulas diretivas. Era tudo por já. Começámos a ter muitos problemas com eles, porque, entretanto, as companhias não se relacionavam bem. Tínhamos discussões constantes, o projeto não dava para a frente, não se punham de acordo com uma série de coisas, comportavam-se, e era um pouco entrarmos como psicólogos numa bolha de pátio de escola que não tinha muito sentido. Não é? E afinal conseguimos montar uma estratégia que seria Your Lasting Value to Our Clients, que a partir daí cresceu toda. Isto são alguns papéis de estratégia. Isto era da maneira que os sócios punham de acordo. Nós enviámos os papéis em branco, depois vinham com as primeiras notas, depois havia um sócio que escrevia por cima do primeiro sócio, depois havia outro sócio que escrevia por cima do outro sócio, e afinal de contas o projeto, com os sócios foi possível fazer, tivemos que fazer nós, e criámos uma imagem com um fundamento estratégico e uma base estratégica bastante potente, que realmente conseguiu pôr esta nova consultora a funcionar e que todos os intervenientes da empresa estivessem de acordo sobre o que era esta marca. A Yes Business School foi o nosso primeiro grande cliente, é uma escola de negócios número 1 a nível mundial. Fizemos parte deste projeto durante 3 anos. Fizemos consultoria de marca com uma equipe interna, fizemos consultoria de produto, neste caso são os masters, são os programas que vendem, como vender esses programas, como comunicar, que é a nossa audiência, etc, etc. E no meio do projeto que estávamos a fazer, tivemos uma sessão de um shooting de fotografia. E juntámos cerca de 7.000 fotografias numa semana. De o que era a vida no IES, como é que se comportavam, as aulas e tal. O IES é uma escola que pertence ao Opus Dei, que é uma falange religiosa ultraconservadora, com muito dinheiro, pois tem o IES, esta escola de negócios, e na primeira semana começámos a enviar provas de material em PDF, aos vários centros, eram 6 centros, começámos a desenvolver as provas de materiais, tão conservadora que na própria web do IES falam da capela que tem dentro da escola. Era um bocado assustador para nós, que somos um bocado mais liberais. Começámos a chegar a PDFs com estas notas. Há demasiada pele. E nós, ok.
mas temos uma sessão fotográfica, seja uma fotografia feita na primavera, em Barcelona, faz calor, vai haver muita pele. Pois tivemos que deitar para o lixo 2000 e pico fotos destas, voltar a fazê-las. Na semana a seguir, chega-nos um PDF com estas indicações. Somos religiosos, mas não queremos crucifixos nas paredes da escola. E ok, depois tinha os crucifixos, quando eu faço o shooting, não podemos tocar nos crucifixos, nem da Virgem, nem no Menino, nem no São Mateus. O nosso fotógrafo teve que corrigir 3000 fotografias. Falar sobre pressão em uma semana e meia. Até que houve um outro fotógrafo que disse: ok, eu faço as fotografias ao contrário. Se vocês virem, é a mesma rapariga asiática fotografada de outra maneira, basicamente. Curiosidades. Com a Air France, a Star Alliance foi um erro meu, realmente é SkyTeam, que detém a Air France, a KPLM, a Delta Airlines. Nós desenvolvemos uma ferramenta comercial. Na altura começaram a ser os tablets, este projeto já tem há algum tempo. Então fizemos um projeto imenso, que era uma app, das primeiras apps que estavam feitas a nível comercial, que continha todos os voos que se podia vender, desde a Sky a grandes operadores turísticos, tipo Alcon Viagens, o Corte Inglês e tal. Isto correu tudo muito bem, tivemos muito bem do projeto, na altura do desenvolvimento, até quando foi implementado e levaram as tablets à equipa comercial, deram-se conta de que havia muitas senhoras, com todo o respeito do mundo, que nunca tinham tocado um iPad ou uma tablet, com o qual, nesse momento, criou-se um projeto que tomou um ano a fazer, para que se iniciasse um projeto de educação digital à equipa comercial que ainda vendia voos com um catálogo de papel. E de repente tinham esta ferramenta. A pressão sobre eles também foi enorme. Eu estava para tirar este projeto. É uma startup que estamos a fazer na Arábia Saudita. É um projeto integral de criação de marca, com uma profundidade muito relevante, mas foi um projeto que arrancou em que não existia nada, rigorosamente nada. Não existe. É uma empresa de coding, não tem nenhum produto, que não tem um escritório, que não tem trabalhadores, tem um coder de trás, que teve uma ronda de financiamento, não, corrija. Obrigado. De financiamento de cerca de $1 milhão. O nosso trabalho foi, isto é muito difícil de explicar em tão pouco tempo, o nosso trabalho foi uma estratégia profunda de entender o que é que vai ser essa marca no futuro e terminámos a trabalhar desde um ponto de vista estratégico, quer dizer, que nós conseguimos encontrar um valor que inventámos na agência, que se chama Creativity, que seria a mistura entre a criatividade e a tecnologia. A partir daí, essa fórmula 10 é o que nós denominamos como employee branding, captação de talento e crescimento da empresa. Porque dentro da Creativity existem todas estas fórmulas de trabalho que não têm nada a ver com o design, desculpem, mas que de alguma maneira vão influenciar toda a parte visual da identidade da marca e também a comunicação da mesma. Isto é só para dizer que numa reunião, no meio de uma consultoria, em que tínhamos 300 trabalhadores, fizemos por um lado uma consultoria com os trabalhadores da empresa, middle management, desenvolvemos um posicionamento com uma série de verbos que são valores, que depois se transformam em comportamento, desenvolvemos toda a identidade gráfica desta empresa, mas houve um momento que estava a ter uma reunião de trabalho e estava o dono da empresa, o fundador. Isto é uma empresa com 600 trabalhadores. Estava o fundador da empresa e o fundador da empresa não entendia, porque nós tentávamos explicar de todas as maneiras possíveis e imaginárias que realmente a marca dele não estava a funcionar. E isto chegou a um momento de cansaço extremo que lhe disse: se você não entende, eu vou-lhe dizer que a sua marca é uma merda. E isso um bocado a cara que ele pôs, já não tinha mais vocabulário. Em português, eu sei que é muito mal educado dizer estas coisas, em espanhol são um bocado mais influentes com as palavrotas. Acidentes que passam quando estamos sob uma pressão extrema para sacar para a frente um projeto de um ano. Como este projeto fizemos para o Massimo Dutti, que nos perguntaram, nós temos que encontrar um target novo, um homem novo, para um novo perfume da Massimo Dutti. Ok, como é que é o perfume? Não temos o perfume. E eu, como é que não tenho o perfume? Não, nós queremos encontrar o homem, mas sobre o homem vamos fazer o perfume. Ok. Como é que vocês imaginam esse homem, Brian Gosling? Diretor de marketing. Brian Gosling vai ser complicado encontrar em Barcelona, mas pronto. Fizemos uma consulta territorial, a imagem não se vê muito bem. Isto são territórios que definimos com nomes, são homens, digamos, com uma determinada personalidade, o boêmio, o artesão, tem um fundamento criativo, depois, quando se cria, é estendido a nível de publicidade, de marca, de comunicação, etc.
Entregámos isto, passado 2 meses, 3 meses, 4 meses, não nos dizem nada. Passado 6 meses, sai uma campanha de máximo duty de roupa com o nosso conceito. E não podemos fazer nada. Entre advogados, ninguém se vai meter num problema legal com a Inditex, que é o maior grupo do mundo de roupa. Tivemos que engolir o nosso ego. A conselho do primeiro cliente, que foi o que nos disse: pá, não se chateiem por isso, essas coisas acontecem, não só a caminhos cruzados, é só para dizer que nós fizemos esta marca na ADEA que está em Verdão, para um amigo meu. Nós fomos involucrados no projeto desde o início. Desenvolveu-se uma marca gráfica que, pá, porrei caminhos cruzados, ia ser uma coisa cruzada. Eu nunca fui muito fã da marca, até que eu dei o Paulo no telefone e disse: estamos a construir a ADEA. E a ADEA tinha a forma do logotipo, porque os arquitetos gostavam muito. E foi ok. Uma marca que nós não gostávamos, que terminou a ser uma inspiração para uma outra disciplina. Depois aplicada no cimento e tal, acho que até fica bastante agradável. E nos espaços. E isto porque estou aqui, e este tem a ver com uma pessoa que estudou aqui e foi para a Nascença fazer um estágio, que foi a Inês, a teoria da Silvi. A Silvi não sofreu tanto, a Inês sofreu mais, coitada. E foi muito divertido ver alguém que saiu daqui com uma estrada de design editorial e de repente descobriu que era muito melhor gestora de projetos. Sabem o que é um contas, não? Uma agência. A função de um contas. Um account manager. De repente descobriu que era muito melhor account manager do que designer. E porreiro, para mim sacou-me imenso trabalho de cima. Até que se foi embora. Tentámos contratá-la uma, 2 vezes, 3 vezes, duplicámos o salário e não havia maneira que a Inês fosse outra vez para Barcelona. E de repente aconteceu isto. Isto é a Inês a trabalhar com um cliente nosso. Todas as franjas vermelhas eram os projetos que a Inês me estava a controlar e agora tenho que os fazer eu, que não é muito agradável. E isto aqui são, acho eu, 11 meses de mails e de projetos. Cada banda vermelha tem mais 40 mails lá dentro. E aqui, obviamente, a pressão cai toda em cima de conseguir gerir todas estas contas, todos estes microprojetos deste cliente. Não sei se ainda tenho mais algum tempo. Inicialmente a conferência chamava-se 20%. Este é um projeto mais extenso, vou explicar com um bocadinho mais de calma. Eu fui diretor de comunicação e marca e fui implementador de um plano radical de disrupção da comunicação académica de Ideia Barcelona, que é uma escola de design, gráfico, moda e fotografia. Foi um projeto de 2 anos, em que tudo partiu de um primeiro assessoramento, que foi um grande self-awareness, foi tipo, nós necessitamos conhecer-nos, nós não podemos ir pela vida a dizer que somos a melhor escola de Barcelona, quando realmente não somos a melhor escola de Barcelona, mas sabíamos, começámos a tentar muitas coisas. Em Barcelona há 4 escolas de design muito potentes, são as 4 melhores de Espanha, a IDEP, a Elisava, o IED de Barcelona, onde eu sou professor, e a EINA. E isto era um sítio onde não existia academismo. É uma escola privada, fora do sistema, nós estamos em Bolonha, não somos oficiais, mas tínhamos um problema que nós estávamos a captar bem o talento que necessitávamos. A nossa estratégia foi enfocar o talento desde os 15 anos. Desde os 15 anos que nós procuramos o aluno ideal. E procuramos o aluno ideal que é aquele que não está confortável no meio em que está. Aquele que é rebelde, aquele que não quer estudar, aquele que gosta de grafite, gays, lésbicas, qualquer garoto que dava problemas ao pai, mas tinha uma inquietude criativa, era com essas pessoas que nós queríamos trabalhar. E depois fizemos uma coisa que não existe na educação em Espanha, que foi involucrarmos os pais na nossa comunicação. Então, os pais vinham à escola, nós tínhamos workshops nos Open Days, que é um dia de jornada de portas abertas, tínhamos workshops dedicados aos pais em que falávamos da felicidade e do equilíbrio que era necessário para os filhos serem realmente felizes na sua carreira profissional e na sua vida, com as suas inquietudes. E os pais também fazem parte da comunicação da escola. E começámos a ter uma simbiose super forte em que a comunicação começa a ter um relevo totalmente diferente das outras escolas e a nossa captação começou a mudar. Realmente começámos a chamar alunos que nos interessavam. Alunos que agora têm prémios, alunos que agora fazem parte das melhores agências de Espanha, alguns estão a nível internacional. E este foi o primeiro posicionamento. Nós sabíamos, nós éramos rebeldes numa escola que chegámos a atacar as outras escolas, as escolas públicas, com todo o respeito pela escola pública, chegámos a atacar com uma veracidade e de uma maneira feroz. O nosso posicionamento era hiper-diferencial, até mesmo a nossa comunicação, inclusive a nível editorial. Vocês podem ver aqui, por exemplo, um exemplo muito fácil de explicar. O catálogo que estão a ver ali de cor de laranja, onde está a mão, era um catálogo que estava cheio de autocolantes.
Uma pessoa que retirava os autocolantes tinha a capa realmente do catálogo. Isto era um catálogo que tinham de comunicar com pessoas com 15 anos. Não estamos aqui à procura de uma peça de design. Estamos à procura de um sistema puro de comunicação enfocado numa audiência. Além do mais, acho que foi dos primeiros catálogos com realidade aumentada que foram feitos também nesta altura, em 2014, que era o autocolante, tinha uma realidade aumentada, transportava-te uma mensagem, essa mensagem transformava-te numa landing page, essa landing page levava-te a uma zona de captação, que é que nós chamamos de zona de captação de talento. No ano seguinte continuámos a crescer, dentro da mesma perspectiva de marca, marcamos a diferença e então começamos a enfocar cada vez mais na nossa audiência. E empoderamos essa audiência a nível emocional. Tu és o protagonista, tu podes, não há barreiras e nós estamos aqui, ninguém te vai condicionar a tua carreira, senão vamos potenciar a tua carreira. E tu foi este mote que começou em 2014 e até hoje sim, continua a ser vigente. Sempre tivemos uma parte de design gráfico também bastante disruptiva, algo radical, desconstruída. Tínhamos várias linhas de comunicação, uma para fotografia, uma para moda, outra para design gráfico, sempre com uma mensagem global que nascia desde a estratégia. Inclusive chegámos a atacar de uma maneira um bocado por baixo as outras escolas. Nós dizíamos, tu aqui especializas de verdade desde o primeiro dia, enquanto as outras escolas não estão a potenciar isso, porque estão em boa. Sistemas de speed dating, que agora não vou explicar porque acho que não tenho muito mais tempo. Isto foi um ataque brutal que fizemos às escolas, a todas as outras escolas em Barcelona. Patrocinámos o Plano Festival, que é um dos melhores festivais de design em Barcelona, e a campanha chamava-se Não Seja Genérico. Porquê? Porque as escolas, para nós o entendimento da escola neste momento era que estava a transformar a profissão de design da moda em algo genérico, e nós não queríamos isso. Tu chegas aqui no primeiro ano, começa a trabalhar como designer gráfico. No primeiro começa a trabalhar como fotógrafo. E este posicionamento levou-nos a fazer ações como esta também, por exemplo, em uma feira tínhamos um set em que captávamos os garotos que estavam na assistência e entravam, faziam um fitting de moda, entravam para um lado da fotografia, imprimíamos uma revista em tempo real, uma metade, e o catálogo da escola era a capa da revista com o protagonista, que obviamente era alguém da audiência desta feira. E já está, são 2 vídeos. Isto foi o último. Isto era um vídeo que usamos uma feira de educação enorme, uns 10 metros por 4 metros de altura. E é uma coisa curiosa, porque, imagina, se numa feira, 4 metros de altura, 10 metros ou 12 metros de comprimento, isto aparece num tamanho gigante, e nós temos à nossa frente a nossa competência direta. A nossa competência direta era uma escola de moda. E tem uma fila enorme. E há um momento em que estávamos a receber alguns possíveis alunos, e começa um vídeo como este, que vai passar já a seguir. E não sei se vocês conhecem o João Cortázar, que é um modelo super famoso, desfilou para a nossa marca de moda da própria escola. E quando todas as garotas de todos os miúdos estavam a ver o vídeo, estavam na fila para outra escola, quando se deram conta que o João Cortázar estava a desfilar com 3 metros de altura ao lado deles, fizeram automaticamente, isto não é mentira, fizeram-se assim e vieram diretamente ao nosso tempo. Isto era uma maneira de comunicar os trabalhos que fazíamos na escola e a qualidade que tínhamos a nível de portfólio e a nível dos alunos e dos docentes. E hoje, que eu já não estou neste projeto, desde 2014 já não pertenço a este projeto, a estratégia que montámos continua a ser usada e continuamos a falar de talentos, e esta escola continua a captar cada vez mais talentos. Melhor qualidade, isto é uma produção dos próprios alunos, que é extraordinário, os alunos não têm este tipo de produção com esta qualidade. E para nós é muito importante tudo o que há à volta dos nossos alunos. E isto só para dizer uma coisa do 20%, que afinal era uma pressão enorme que nós tínhamos em cima, um bocado para tramar o cliente, agora é a pressão que o cliente tem em cima, que é tens 20% mais de alunos, tens de continuar a crescer, tens de melhorar a tua escola, e o último ano que eu estive, estava a considerar em mudar o campus da escola, porque já não tinha espaço para tantos alunos. Graças a desculpem demorar tanto tempo, porque eu sei agora que vai acontecer. Passemos agora a possíveis perguntas pela parte do público. Alguém quer fazer uma pergunta? Ninguém? Por cá, eu faço. Acha que o conceito de branding
devia ser mais, como é que eu ia dizer, mais incutido, quer dizer, mais incentivado a nível de ensino superior, vamos falar de ensino superior, em cursos de design. Acho que devia ser mais incentivado, tal como a maioria das pessoas conhece a expressão marketing e percebem onde é que o marketing quer chegar, mas realmente, como disse no início da sua apresentação, há uma grande diferença entre marketing e branding. E se calhar o branding não é assim tão conhecido quanto devia ser, porque realmente é muito mais colossal que o marketing. Sim, tens toda a razão. Nós no IED, no Instituto de Design, temos um título que é Creative Advertising and Branding. Porque o brand nasce da publicidade, em parte, mais do design. E eu acho importantíssimo que na formação de um designer gráfico a disciplina do branding esteja explicada. Não é só uma questão de montar uma identidade visual, é uma questão de conseguir que essa identidade visual seja sustentável no tempo, através dos valores, e esses valores definem uma atuação dessa própria marca. Para mim é fundamental que isso é obrigatório. Outra coisa é que, volto a repetir, eu venho de um universo privado em que a modulação académica é feita em base às necessidades do mercado. Nós conseguimos adaptar diretamente os estudos a coisas que estão a acontecer momentaneamente. Por exemplo, quando apareceu toda a programação de Arduino, nós imediatamente tínhamos uma cadeira de Arduino na escola. Sei que deveria estar, mas sei que é difícil mudar muitas vezes a nível institucional, num plano de estudos, mas deveria, acho importantíssimo. E acho que os designers e quem está a estudar devem saber que há um universo enorme de diferença entre trabalhar numa agência de branding e trabalhar no estúdio de design. Este universo, se não conseguem entender a nível conceitual, eu posso dar mais ou menos um designer num estúdio em Barcelona, um designer júnior está a ganhar 1.800 euros ao mês, numa agência de branding está a ganhar 2.500. Esta é a diferença do universo. E o que é que muda? Diz? E o que é que... A estratégia. Porque essa discrepância gigante? Por causa da estratégia. Porque a estratégia, em parte, pode assegurar esse funcionamento dessa marca. Porque enlaça essa estratégia com o marketing e então já estamos a falar de vendas, já estamos a falar de um posicionamento. Enquanto quando só temos o design, essa estratégia não existe muitas vezes nos estúdios. Não existe com uma tal profundidade. E também posso dizer que no momento em que um estúdio de design começa a integrar a disciplina de branding, ou um especialista, que seria um brand manager ou alguém que vem de gestão de empresas ou marketing, o orçamento que tu dás ao teu cliente triplica. Eu digo por experiência própria. Aqui em Portugal não sei, não é um mercado que eu desconheço, mas fora daqui, tanto em Barcelona como em Londres, como na cidade de México, por exemplo, temos um parceiro aí, funciona desta maneira. É um entendimento diferente. E as agências de brand não têm por que fazer um mau trabalho de design. A Interbrand, a Future Brand, são agências multipremiadas, tanto a nível editorial, que já seria um produto relativo a uma marca, e estamos a falar também do SPTS Awards e da 50 Books, 50 Covers, etc., como também altamente premiadas a nível de identidade gráfica, com os lápis de ouro, com ACDs, quer dizer, não há um porquê de não existir bom design nessas agências. Não deveria haver medo dos designers aproximarem-se a essas agências, ninguém lhes vai pôr a fazer. Exato. Mas não acho que o conceito de branding não está um bocado restrito a, sei lá, grandes marcas, grandes estúdios, porque se calhar é mais fácil, sei lá, uma pequena ou média empresa, falar com uma agência de marketing, lá está, e meter por pouco dinheiro, se calhar, lá está, fazer aquela boa analogia que fez no início, que é realmente, se é só por sexo, vamos lá e vou falar com os de marketing. Se eu quero uma relação amorosa, vou falar com os de marketing. Mas eles têm de dar a certeza absoluta e empírica de que depois de investir nessa ação, temos um resultado imediato. Eu posso escutar uma coisa, mas na minha agência nós temos uma política, precisamente por aquilo que tu explicavas. Nós temos o norma, que é este cliente, que é este roteiro. O orçamento que passamos com uma estratégia, se calhar não tão profunda como que tínhamos neste orçamento de 250 mil euros, eu prefiro dar um apoio a pequenas PIMs e a pequenas e médias marcas de arranque, por um orçamento muito menor do que damos a uma empresa grande, e participar num projeto que pode ser diferenciador, do que empurrar para fora essas empresas e levá-las ao campo somente de design gráfico. E acho que há muitas agências que fazem isso. E depois é o crescimento também. Caso seja uma agência que tem um custo mensual de, não sei, 400 mil euros de gastos, um cliente que vai pagar 5 mil euros por uma consultoria não vai funcionar.
Entretanto, a minha agência, que não tem isso, tem um gasto mensual de 40 ou 50, eu posso assumir ter uma conta de 5 mil euros dentro de uma franja, dentro de um timing, que me proporciona um lucro. Com o qual, isso também depende do modelo de negócio, são coisas mais elaboradas. Muito obrigado. Não. Uma salva de palmas. A nossa segunda oradora do dia, melhor da tarde, é a Rita Daniel e vai representar a FICA Oficina Criativa. A FICA é uma oficina para criar à mão. Este é um lugar onde curiosos e profissionais podem realizar os seus projetos de forma independente ou com ajuda especializada. A Rita Daniel e o Gonçalo Almeida são os fundadores desta oficina que nasceu para ser partilhada. Uma salva de palmas, Rita Daniel. Olá, boa tarde. Afinal, não trouxe a apresentação, vamos só falar aqui sobre o... Vamos sentar aqui no mesmo sítio que o João. Parece muito confortável. Bem, olá a todos. Sou a Rita, da FICA Oficina Criativa, em Lisboa. Como é que eu passo? Rita, se quiseres vir para o sofá, eu acho que é muito mais confortável. Estava-me a sentir bem aqui atrás. Então, força. Se ter ido com o computador, se calhar era mais fácil. Só precisava depois do comandozinho. E a mim calha-me sempre apresentar a FICA depois de uma apresentação brutal, como a do João, com vídeos, som, e agora venho só com umas fotos, mas a princípio... E outra coisa, se quiseres umas grandes fotos, não se vai muito melhor. Fui fotógrafo. Convenceste. Sentado mesmo. Rodrigo, agradeço. Boa, perfeito. Então, deixa-me só ver como é que isto funciona. Está muito longe, não? Desculpa, aqui está, não está a funcionar. Não dá só assim. Acho que mesmo que bom. Se não faço. Podes ver aqui? Já podemos ir começar. Bem, vou falar-vos sobre uma oficina que fica em Lisboa, que eventualmente vocês só terão falta dela daqui a 10 anos, que é um serviço que nós oferecemos basicamente para pôr as mãos na massa e na própria obra, mas geralmente só se dá conta disto uma pessoa que eventualmente passa por um mercado de trabalho que está todo o dia, está todo o dia ao computador e depois chega-se ali e se dá, queremos voltar a pôr as mãos na massa como fazíamos na faculdade, ou eventualmente quem tem oficinas e se dedica um pouco mais às técnicas manuais. Se calhar agora mesmo não se sentem tanto essa falta, eventualmente algum de vocês, mas realmente chega a um ponto em que precisamos de voltar um bocadinho a isso. A FICA, no fundo, foi montada nesse sistema. Eu sou arquiteta de formação e, passado algum tempo depois de me ter dedicado realmente a essa profissão, senti vontade de dedicar-me mais às técnicas manuais, uma coisa mais imediata, não tão em termos de tempo, mas realmente que se veja mais rapidamente do que um projeto de arquitetura, que pode demorar obviamente muitos anos. E a FICA nasceu um bocadinho nesse propósito, não esqueço obviamente a arquitetura e faz parte de mim todos os dias, e é giro até voltar aqui à cidade de Tomar, que é onde fiz o meu projeto final de curso, e o meu pai também é de cá, portanto há aqui uma ligação muito engraçada, e apesar de ser uma escola de renome, e ouve-se muito falar do Instituto Politécnico de Tomar lá em Lisboa, por isso é ótimo estar aqui também convosco. Mas bom, falando então da FICA, a FICA é uma oficina criativa. Estamos em Lisboa e nascemos há 3 anos, mais ou menos, e dedicamos a várias técnicas manuais, não só de impressão, como a serigrafia e a risografia, que já vamos ver,
mas também técnicas mais ligadas à marcenaria, à cerâmica, e é um bocadinho um espaço onde concentra várias oficinas e podemos realmente pôr as mãos na própria obra, que é esse o conceito principal. Nascemos com uma oficina que está aberta para todos, não discutimos realmente o valor do portfólio nem o que a pessoa quer fazer para frequentar ou para ser um usuário ou residente do espaço, mas sim pessoas que tenham vontade em realmente fazer qualquer coisa, nem que seja a mesa de cabeceira lá para casa ou o print para pôr em cima da mesa de cozinha. Portanto, nesse sentido, temos aqui algumas valências, porque juntamos realmente no mesmo espaço várias técnicas que às vezes até podem não ser muito boas para coabitar no mesmo ambiente, porque há pós e há poeiras e sujidades, mas até agora tem funcionado realmente muito bem e temos vindo a crescer também nesse sentido, até porque o nosso processo é um bocadinho o processo que nós fazemos, não é, desde o início, ou seja, nós assentamos em 4 pilares, que é o que vou explicar aqui hoje e falar um bocadinho sobre eles, e encaramos isso realmente como um processo que podemos levar em várias coisas da nossa vida, não é? O primeiro deles é, obviamente, o aprender, e na oficina podemos aprender algumas técnicas e outras, se quisermos realmente fazer várias coisas, e nesse sentido é um primeiro passo desse processo, o aprende. Realmente há uma outra coisa que se pode fazer lá, realmente podemos sujar muito as mãos, não é? Na parte da cerâmica, ou fazer inclusive pranchas de surf em madeira ou cadeiras, o que for. Para isso convidamos obviamente formadores e artesãos ou designers que tenham obviamente esses conhecimentos. Alguns também fazemos nós, eu e o Gonçalo, que somos os cofundadores da FICA, e dedicamos um bocadinho a essa experiência um bocadinho mais pragmática, no sentido em que não somos propriamente uma instituição, nem pretendemos ser, a nossa passagem de conhecimento é muito mais imediato, queremos pôr as pessoas a fazer e a sentirem-se realizadas, se calhar naquela manhã que têm livre ao sábado ou ao domingo, não é? Porque a vida é mesmo assim, temos de trabalhar o dia inteiro e se calhar só ao final da noite, das 7h30 às 10h30, que temos tempo para nos dedicar um bocadinho às outras coisas que são o hobby, eventualmente. Portanto, a FICA está nesse parâmetro. E nesse sentido, no caso aqui, por exemplo, já falámos das 2 outras técnicas, mas na serigrafia é onde realmente... Tenho aqui um slow motion feito de fotografias, não é um vídeo, desculpem lá. A serigrafia, como se calhar aqui muitos de vocês já conhecem, é aquela técnica em que nos dedicamos realmente a maior parte do nosso tempo, não só a ensinar e a passar conhecimento, mas é aquela em que nós podemos realmente ter uma valência um bocadinho maior e imprimir tanto em tecido, papel, madeira, o que for, não só nós, como as pessoas que lá vão. Podem usar realmente todos os nossos materiais, obviamente que há preço e no site está isso tudo explicado, de um aluguer desta oficina, obviamente. Mas nesse sentido, a serigrafia, se eu só voltar para trás, explicava, não sei se sabem o que é, mas a serigrafia é um processo em que temos uma tela de poliéster, onde é gravado um desenho, por meio de um processo mais ou menos parecido com a fotografia, e a partir daí, sobre alguma pressão, aí está, da raclette sobre a tela, a tinta passa apenas nos buraquinhos, não é? Que ficaram sem essa emulsão, sem essa tinta, e podemos passar a imprimir qualquer coisa que queiramos. No caso da risografia, também é uma das técnicas que temos na oficina. A risografia já é um bocadinho diferente da serigrafia, neste caso por uma questão também de suportes de impressão e da panóplia de cores que eventualmente temos acesso, porque já são cores definidas a priori, porque temos de ter um tambor para conseguirmos imprimir por via desta técnica. No caso da foto da direita, é um tambor completamente aberto e despido, onde neste caso a tinta vermelha está toda à volta, quer dizer que aquele tambor é só da tinta vermelha, e por isso podemos imprimir uma cor de cada vez, e hoje em dia tem-se voltado, quer dizer, já há mais de 5, 6 anos voltou a estar muito em uso, não é? Aqui, esta técnica, por via um bocadinho mais do seu caráter, um bocadinho voltar ao analógico, e por ser uma impressão que tem um grão muito especial, podemos realmente trabalhá-la por aí, e que a interseção de cores leva a outras, que às vezes é mesmo, claro que podemos trabalhar para as obter, mas é quase uma surpresa. Trabalhamos sempre por fecheiros que estão separados por layers, temos que imprimir uma cor de cada vez, portanto é um processo manual, assim como a serigrafia, obviamente, e outras técnicas de impressão, que leva o seu tempo, aqui um bocadinho menos, porque é uma máquina a fazer a maior parte, mas é com ele que podemos imprimir uma série de coisas e sempre uma cor de cada vez. Estão só alguns exemplos. Aquilo que eu dizia há pouco da interseção das cores é o caso aqui deste exemplo. No lado direito temos o vermelho sobre o azul, que dá uma espécie de sépia, como vem ali, e no outro lado a foto naquele caso foi colocada ao contrário, e por isso até conseguimos ver as duas cores, que era o vermelho e o azul. Portanto, dá realmente assim uma panóplia de coisas interessantes
e deste grão, não é, que podemos trabalhá-lo mais ou menos fechado, mais ou menos noise, bitmap, e conseguir este mundo analógico a voltar aos nossos prints. Outro dos pilares da FICA é o Faz por Ti, e é mesmo esse o pilar essencial, que no fundo a criação desta oficina não foi simplesmente para termos um estúdio e ter lá todas as técnicas para podermos passar algum tempo e ser quase um hobby. Não, o que nós quisemos mesmo foi dar uma casa a quem eventualmente num contexto de cidade, não é, numa tipologia urbana, não tem acesso a uma garagem com uma outra ferramenta, não tem acesso a uma oficina e saindo da faculdade, que foi o que nos aconteceu também a nós, não temos onde poder ir cortar um bocado de madeira, sem ser ao Leroy Merlin. E então aí pensámos, isto assim não é muito fácil, se eu quero imprimir qualquer coisa ou fazer alguma coisa, seja o que for, seja em modo hobby ou profissional, ou realmente dedico e invisto o meu tempo naquilo, ou não consigo nem tenho outro meio para o fazer. Portanto, o ginásio de ofícios nasce para dar um bocadinho de lugar a todas estas pessoas que têm algum interesse por criar, não é? Seja ao final do dia, seja em modo residente e modo full-time, e ter uma oficina equipada para esse tipo de coisas. Neste caso, pronto, deixamos cá mais fotos de marcenaria, serigrafia, e os nossos residentes, em todo o caso, não só são designers ou ilustradores que vão imprimir os seus próprios produtos. Neste caso, estamos a falar de pessoas que assumem o processo e, eventualmente, os erros, não é? E mesmo o tempo que possa vir a demorar fazer aquele produto por si próprio. E, obviamente, falamos também de custos. Nem sempre fazer por nós, se calhar, vai ser mais barato do que mandar fazer, mas isso é realmente uma questão um bocadinho mais de entrar no detalhe. Mas aqui é mesmo assumir este processo. E por isso os nossos clientes, em modo geral, do ginásio de ofícios, os nossos residentes, podem ser ilustradores, como a editora Triciclo, ou, neste caso, designers, fazem algumas coisas em risografia, publicações muito pequeninas, mais em contexto também de pessoal, ou artistas também que convidamos para desafiarmos um pouco a técnica e experimentar não só coisas mais, que já estejam mais habituados, mas um bocadinho que saem um bocadinho fora da caixa e que trabalham os processos um bocadinho de maneira diferente, no caso aqui, por exemplo, da serigrafia em monoprint, com a Carolina Celas, ou mesmo a impressão em linogravura em cerâmica. Vamos ter tentado fazer um bocadinho de várias coisas e convidando artistas de várias áreas, não só para virem utilizar os nossos ofícios como um meio, mas obviamente também os nossos residentes, que aceitamos como tinha dito, qualquer tipo de pessoa, não só pessoas que estejam a criar a sua própria marca, ainda muito no início, obviamente mantendo os seus trabalhos e fazendo isto a part-time, como é o caso aqui da Cristina, da Pinani. Pronto, é realmente um bocadinho o nosso espectro assim, de residentes, vai um bocado por essa onda, à parte daqueles que realmente vão só para construir o seu móvel, obviamente. O que nós fazemos são produções por encomenda, obviamente também temos que trabalhar um bocadinho também esta área, produções por encomenda que partem de falar, pronto, um bocadinho de trabalhar as técnicas que temos lá, não é? Desde a serigrafia à risografia, e já são realmente pedidos que têm o seu controle de qualidade um bocadinho, obviamente, maior, não é? Já não há tanto aqui o interesse pelo erro, eventualmente, não é? Estamos a falar de um cliente que nos pede um trabalho e que o quer ver bem feito e terminado e a horas e a um preço super justo, eventualmente na sua cabeça, não é? Nós o que tentamos fazer com os pedidos que vamos tendo para vários tipos de clientes. Claro que aqui há clientes, obviamente, que percebem e dão valor a um processo manual e têm interesse que a própria edição ou o produto final seja realmente feito dessa maneira, não é? Com serigrafia, impresso a papel escolhido, obviamente, ao detalhe. E aqui realmente dá-se valência a esse tipo de edições, não é? Que fazemos realmente um a um, com um caráter muito manual, e são geralmente este tipo de clientes, não é? Tem galerias ou artesãos, designers, ilustradores que privilegiam esse tipo de processos. Agências, em alguma parte, e mesmo algumas impressões que também fazemos para ilustradores, não só também estampagem em tecido, para estilistas, e aqui estamos um bocadinho, só fazer esta foto para fazer lembrar de vos dizer que realmente este tipo de clientes que eventualmente nos procuram, não é? Nós somos uma empresa bastante pequenina, mas é um bocadinho que nos faz estar ali no limbo entre não somos nem o processo, não é uma produção industrial, nem uma produção artesanal, estamos realmente ali no meio. E eventualmente para casos deste género, como é o caso aqui desta estampagem, se quiséssemos fazer isto em modo industrial, precisávamos de estampar 100 metros ou 200 de tecido, seria um orçamento com um pedido mínimo, e aqui nós normalmente às vezes fazemos mesmo só 1 metro ou só 2.
Portanto, temos ali um limbo em que damos resposta a este tipo de pedidos, em que conseguimos fazer só 20 ou às vezes até só uma unidade, porque pronto, é um processo muito manual, muito pequenino, e conseguimos dar resposta a esse tipo de pedidos. Obviamente que os preços, neste caso, é como tudo, não é? Há obviamente um valor inerente, mas que em muitos casos até pode compensar pela experiência e pelo resultado que depois se tem no final. Pronto, isto é mais um bocadinho de outro tipo de coisas, às vezes os mesmos pedidos em que fazemos o próprio papel inclusive, pronto, cartões de visita, e pronto, os tote bags ou edições muito limitadas e assinadas inclusive, de 20 unidades, 10 unidades, é também o nosso tipo de público. Pronto, este é só o quarto pilar, é a nossa produção própria, que obviamente, passado este tempo, que não é muito, não tem tido a maior atenção possível. Isto é como tudo, não é? Nos primeiros 20 anos já temos de trabalhar a fazer produções e encomendas, e se calhar um bocadinho mais tarde, como sabe mais ao Zuntor, já conseguimos escolher e fazer só por nós. No entanto, pronto, estamos tendo vamos ter o privilégio de colaborar com alguns artistas e ilustradores para ir fazendo alguma edição a título próprio, não é? Um bocadinho ao nosso ver, e vamos tendo uma outra coisa. E interessa-nos, acima de tudo, também desenvolver com artistas ou artigos que eventualmente em Portugal sejam difíceis de encontrar, ferramentas que em princípio podem estar até em desuso e que se calhar só encontramos na Alemanha ou noutros sítios. E então trabalhamos também muito nesse sentido e fazemos uma produção muito cuidada, como é o caso aqui de um tiar que construímos de raiz na oficina, obviamente tendo em conta outro tipo de tiares, e material que às vezes também em Portugal vai sendo às vezes difícil de encontrar, portanto também temos disponível. Acho que mais ou menos é isto. Podem nos seguir nas redes, obviamente, ou visitar o nosso site, e no fundo fica a ideia mesmo de pôr toda a gente a fazer, seja um projeto mais pequeno ou maior ou ambicioso, mas pôr as mãos na própria obra é mesmo que nos interessa. Alguém quer fazer uma pergunta à Rita? Não. Posso fazer pergunta? Informação, talvez estás dentro. Formação? Sim, formação? Não. Damos. Sim, damos formações não só de data muito imediata, ou seja, workshops de 3 horas para ter um primeiro contacto com as técnicas, todas estas que falámos aqui, como também damos cursos de normalmente 12 a 16 horas, onde já se constrói ou trabalha muito mais num projeto individual, ou seja, cada um pode ir construir a sua própria cadeira, cada um pode ir para fazer a sua série limitada de prints. Portanto, damos formações nesse sentido, sempre com caráter pessoal, conhecendo a técnica, obviamente, não é? De serigrafia, riso, ou cerâmica ou marcenaria, ou outras que vamos fazendo, tapeçaria, tinturarias, etc. Mas sempre em vista com um resultado que é muito próprio, que a pessoa pode desenvolver o seu projeto naquelas aulas, naqueles estágios. Mas são curtos, não são muito extensos. Mas sim, qual era a pergunta? Mas havia mais alguma pergunta assim? Não, acho que nos últimos anos houve um incremento, pelo menos aqui em Espanha, deste tipo de modelo, porque as pessoas estão a voltar outra vez a estes métodos mais manuais, e realmente me dizer que voltamos a umas origens, não é? E conseguir potenciar essas origens. E eu não estou aqui, não sei como é que em Portugal, não sei como é que estas pessoas interessa saber de alguma maneira como é que funciona o modelo de negócio, se realmente estão a crescer, se é rentável, se há muito público. Se o público está talvez interessado por este tipo de artes gráficas interessantes e por este tipo de manualidades e de artesanato. Sim, eu acho que cada vez mais o público em Portugal tem realmente tido e tem um bocadinho ido ao corrente do que está a acontecer no resto do mundo, não é? Se calhar nasceu um bocadinho depois, mas tem acontecido. Esse interesse pelas técnicas, por uma vida mais sustentável, por saber como é que as coisas são feitas, de que é feita a caneca, por onde bebemos, inclusive fazer essa própria caneca. Portanto, isso temos vindo também a sentir, e mesmo nós, eu também tive alguns anos fora, tive 6 anos fora de Portugal, e regressei somente e apenas para montar este negócio. Porque também senti que havia essa necessidade, e eu, quando saí da faculdade em Lisboa, não é? Tinha as oficinas de cerâmica que nem sequer pude usar nunca, e encontrei-me ali naquele momento em que não tinham de fazer. Não é? Há bibliotecas onde podemos estudar, há um café que podemos ir com o computador, mas não há realmente sítios onde podemos ir fazer uma coisa ou outra. E nesse sentido, essa necessidade também motivou a que este projeto ganhasse um bocadinho de vida e ganhou o seu lugar.
Em Lisboa faz sentido, temos público para ele. Fora de Lisboa não sei se teríamos tanto. Ou se o nosso modelo de negócio tinha que se adaptar, não é? Para conseguir crescer noutros ambientes. Ali em Lisboa, o que posso realmente dizer é que sim, existe público. Não estou a falar por ser onde há mais estrangeiros ou turistas, o nosso público é um público residente, nacional, normalmente, mas de facto temos muitos interessados não só em aprender, em ir experimentar e em fazer por si. Por isso, em Lisboa, sim, é possível, temos vindo a crescer, são 2 anos e meio de muita luta, obviamente, muitos sacrifícios, mas que estamos aqui para continuar, claro que sim. Obviamente que também só faz sentido e só conseguimos realmente ter vindo a crescer porque temos várias valências. Se nos tivéssemos dedicado apenas a uma coisa, apenas só à produção, por exemplo, por encomenda ou só à serigrafia, teria sido mais difícil, sem dúvida. Mas temos realmente uma panóplia um bocadinho mais ampla e vários serviços, conseguimos estar aqui. Posso fazer a pergunta? Sim. Que sofrimento. Que sofrimento. Eu acho que se calhar é interessante também que as pessoas aqui entendam que é muito difícil começar um negócio. Claro. E quando falas de sofrimento, eu acho que é partir do realmente todos os sofrimentos. E depois gostava de saber qual é o sofrimento, que sofrimento que é que te refere. Não, é assim, no fundo, o que acontece é, no meu caso pessoal, eu estive em Barcelona também 3 anos, por acaso temos 2 coisas em comum, João. Estudei no IAD, em Barcelona, e tive um acidente de moto na semana passada. E por acaso, estava a ver as tuas fotos. Não sei o que é pior, o IAD ou o acidente de moto, não é? E pensei, a minha mãe perguntava-me, então foste trabalhar? E eu, claro, não, tem que ser, não é? Fui para casa, pus um bocadinho de gelo e amanhã está tudo pronto a retomar, aquilo não se pode parar. Portanto, mas pronto, já é só uma piada. Mas sim, os sacrifícios são ou seja, abdicar-nos, se calhar, de uma vida estável, no meu caso pessoal. Vivi 3 anos na Suíça, em Zurique, portanto, estava realmente numa situação em que podia lá ter ficado muito bem na minha vida de arquiteta e a receber eventualmente mais um 0 e estava também muito feliz, eventualmente, só que faltava ali algo. Portanto, o abdicar realmente de algumas coisas, dedicar-nos a um projeto que se calhar nem todos acreditam, mas que nós, quando acreditamos e pomos o nosso suor, é esse tipo de sacrifício, estamos dispostos a lançar-nos para um desconhecido, a investir o que é nosso e se tivermos dos outros, se for esse o caso também, no nosso caso não foi. Portanto, podemos adaptar a uma cultura, no meu caso, readaptar uma cultura novamente, que já não estava tão habituada, e a tentar partilhar esta forma a nossa oficina, no fundo, era muito difícil explicar ao início. Eu tive muitos problemas em explicar o que é que nós íamos ser. Este termo do ginásio de ofícios não era entendido. Ninguém percebia que aquilo podia ser uma oficina para todos podermos usar, para todos podermos ir e usufruir daquelas máquinas e equipamentos em conjunto. Portanto, no primeiro ano foi mesmo muito difícil mantermos um negócio, não era estável, não é? Mas pelo menos em crescimento, um mínimo crescimento, não é? Aplicando, obviamente, de um salário ao final do mês e vivendo com aquilo que íamos conseguindo fazer, não é? Mas tentar incutir esta ideia de que podemos, em comunidade, não é? E no meio um bocadinho mais fechado, partilhar de algumas coisas que fazem sentido. Portanto, houve ali uma luta não só de explicar este conceito, de perceber que as pessoas realmente, se calhar, ao fazer e ao criar, dão eventualmente mais valor, não é? E aprendem este tipo não só de técnicas e conhecimentos, mas foi ali 1 ano e meio quase a tentar ainda descortinar como é que isto ia ser e muitos momentos de muita pressão, de perceber que se calhar não tinha sido boa ideia, ou se calhar em Lisboa ou no ambiente onde estávamos ia ser difícil, mas pronto, aguentando e realmente abdicando de muitas coisas é possível. Portanto, foi mais um sofrimento nesse sentido também, de acreditar e de batalhar e de ser persistente, basicamente. Parabéns. Obrigada. Não, obrigado. Mais alguém está? Então, passamos assim a uma pausazinha para o coffee break, às 4h30. 4h30 estamos aqui depois outra vez. Nossa,
Márcio. Eu fui lá fazer o workshop. Não. Era algo muito, não é? Eu fiz o